Então, mesmo que a taxa de juros estiver constante, mas se o estoque de dívida estiver crescendo, da firma estiver muito alto, isso pode reduzir lucros retidos e prejudicar a acumulação de capital. Então, você pode ter um efeito ambíguo aí. Agora, com relação ao modelo empírico, você falou uma coisa que, na verdade, assim, eu queria saber, eu não vi se você fez, por exemplo, os testes de raiz unitária na apresentação, mas o VAR, você precisa que todas as variáveis estejam estacionárias, né? E aí... Você quer que eu responda? Tá. É só uma coisa, não, então, porque, assim, até onde eu sei, o conhecimento é limitado ainda sobre séries temporais, mas até onde eu sei, no VAR, todas as variáveis têm que ser estacionárias, né? E aí, só que você usa, por exemplo, algumas variáveis como o IPCA, dificilmente o IPCA seria estacionário, eu imagino. E outras variáveis são estacionárias. Então, uma possibilidade seria, por exemplo, diferenciar essas variáveis não estacionárias e usar tudo em primeira diferença, ou então usar um modelo, ou um VEC com tudo integração de ordem 1, e tem que fazer o teste lá de Granja e tal, ou então você pode usar talvez um ARDL, que é um modelo de autoregressivo com lag distribuída, se não me engano, a tradução, que considera ordens de integração, distribuídas, que considera ordens de integração diferentes. E só uma coisa também, na minha opinião, assim, que eu, pelo menos como eu entendo, o fato de... você falou o seguinte, que na teoria pós-keynesiana, como as variáveis, ou por causa daquela discussão do Davidson, de que o mundo é não ergódico e tal, que a gente não consegue exatamente prever o comportamento das variáveis a longo prazo, e que por isso você usou variáveis não estacionárias. Eu acho o seguinte, que as coisas não são necessariamente incompatíveis. Você pode ter variáveis estacionárias, como normalmente as variáveis econômicas, quando você tira a primeira diferença, elas se tornam estacionárias. E isso não quer dizer que seja previsível o comportamento de longo prazo. Você tem um parâmetro que é uma indicação, certo, da responsividade, ou da sensibilidade do parâmetro hoje em relação ao parâmetro de amanhã, mas não necessariamente esses parâmetros vão se manter constantes. Então, o fato de você ter uma variável estacionária significa que você tem um ponto de equilíbrio que você pode estabelecer analiticamente no momento hoje, mas não quer dizer que os parâmetros não vão mudar ao longo do tempo, certo? Então, que é uma crítica que normalmente se faz, uma crítica meio baixa a modelos formais e com equilíbrio, o pessoal fala, mas o equilíbrio não vai ser atingido, mas isso não é um problema para o modelo, necessariamente, certo? O modelo indica tendências. Tá, isso. Agora, Leandro, então, cara, assim, as coisas que eu tenho para dizer são muito mais dúvidas, porque eu não conheço realmente a literatura isafiana, tal, do pessoal da FRJ, que eu deveria conhecer. Mas, assim, a equação que você retrata, por exemplo, do modelo Kaleckiano clássico, eu não sei necessariamente se aquela equação, se os Kaleckianos se sentiriam confortáveis de dizer que aquela equação representa o modelo. Porque você pega, por exemplo, o Dutti 84, ou mesmo o Marley Baduri, a equação de investimento ela não tem a utilização normal, né? No modelo clássico, por exemplo, sei lá, do Dutti 84 ou do Marley Baduri, que é um pós-Kaleckiano, por exemplo, você não tem aquele gap ou aquele ato de utilização corrente e utilização normal. E aí você fala que, por exemplo, que no modelo canônico Kaleckiano, que você tem uma inconsistência a princípio, mesmo na formalização, porque a utilização natural some. Então a utilização corrente não depende da natural. Mas o modelo deles não tem uma utilização natural, no original, né? E aí, outra coisa também, a instabilidade herodiana, de acordo com a sua formalização, ela depende também de que o denominador do supermultiplicador seja positivo, né? Ou seja, que a condição keynesiana valha, né? Que a poupança, a propensão a poupar tem que ser maior que a propensão a investir, né? Eu sugiro talvez olhar alguma coisa dos trabalhos do Peter Scott, porque ele sugere que essa condição keynesiana, por exemplo, não vale, por exemplo, no médio e longo prazo. Então aí você já tem talvez um mecanismo automático de estabilização da taxa de investimento. Porque aquela derivada do alfa ponto em relação ao alfa é positiva porque a condição keynesiana vale, certo? Se eu entendi bem. Se ela não vale, se ela passa a ser negativa, então a dinâmica do alfa não é mais herodiana, se eu não me engano. Uma outra coisa que eu queria falar, cara, eu tinha muita coisa para falar, mas eu esqueci. O alfa, quando você endogeniza o alfa em relação ao hiato de utilização, ô Lucas, se estiver falando muito, você corta. Tá bom. Fecha a TV.
Eu vou fechar essa pergunta, porque eu tinha outras coisas para falar, mas depois a gente pode falar depois. Então, teria alguma microfundamentação, se eu posso usar esse termo, talvez aqui, uma microfundamentação do ponto de vista do empresário, de entender aquele alfa como dependendo dinamicamente do gap de utilização. Eu acho que isso talvez, se pudesse ser melhor justificado, ou até com alguma empiria, seria bom. E, por último, bem rápido, aquele consumo autônomo, a variável autônomo, que talvez geraria o equilíbrio de longo prazo do modelo, o que estabilizaria a dinâmica herodiana, vocês tratam como sendo o crescimento do consumo autônomo com base no comportamento cultural dos empresários, uma coisa assim. Assim, falando porque eu não conheço a literatura, mas tem que pensar um pouco também o quanto que isso varia e como que é possível construir uma dinâmica a partir daí. Eu acho que talvez, na minha opinião, eu acho que talvez fosse melhor usar ou fazer um modelo para economia aberta, talvez, porque você tem a exportação classicamente como um componente de demanda autônoma que geraria o nível de crescimento de longo prazo. Eu acho que, para mim, faz muito mais sentido, talvez, tratar como modelo de exportação ou de economia aberta. Foi mal. Cara, posso comentar o que você falou? Não, tá. Não, tudo bem. Tá, pro Leandro, nesse modelo Kalekiano de médio prazo, como é que ele continua respeitando as ideias de profit e wage-lag, ou já no médio prazo você já descarta essas relações entre distribuição e crescimento? Né? Não sei, porque esse é um ponto muito sensível dessa literatura, né? Se os caras neocalequianos admitem um modelo de médio prazo, e já no médio prazo essas relações já não existem mais, né? Vai abaixo toda essa literatura gigantesca, né? Com efeitos, né, sobre a carreira dessas pessoas muito grande. Mas assim, é uma dúvida mesmo, eu não sei como funciona esse médio prazo que os neocalequianos fizeram. Para o Kleber, os pós-keynesianos gostam muito da coisa subjetiva, né? Mas se a gente olhar no pós-golpe, você teve um crescimento gigantesco da confiança empresarial, seja lá o que signifique. O grau de utilização da capacidade continuou caindo, o investimento continuou caindo, seguindo a velha lógica do acelerador, e as expectativas, confiança, qualquer coisa que seja, tiveram um papel nulo, né? Você teve um descolamento total de expectativa, por isso que eu achei, na verdade, estranho o parâmetro da expectativa na autorregressão ter dado positivo, né? Principalmente considerando o que aconteceu no último ano. Sei lá, tomar cuidado com isso, porque, não sei, né? Esse argumento das expectativas é uma coisa que o Temer usa, né? E em relação às gurias, eu queria, sei lá, parabenizar, porque, cara, deve ter sido um trabalho muito grande que vocês fizeram. E ficou muito interessante, muito legal. Obrigado. Vou ser bastante objetivo. Vou falar primeiro que foi uma pena, eu tive que ir na outra apresentação, não ter assistido, ter maior interesse no tema de vocês. Vou procurar o artigo para ver. Se tiver comentários, eu envio posteriormente. Tá? Kleber, vamos lá. Eu não sei se você chegou a fazer uma revisão da literatura empírica sobre determinantes do investimento, mas a literatura assim, internacional e mesmo no Brasil, as evidências encontradas são muito fortes em relação a uma variável como variável determinante, que é o nível de atividade e seu crescimento. O investimento é função do nível de atividade e do seu crescimento ao longo do tempo. Tá certo? Não dá para exogeneizar o investimento usando só expectativas. Isso, infelizmente, é um ponto fraco da literatura pós-keynesiana que lida com o investimento, porque ela não tem corroboração empírica nesse aspecto. E a segunda questão é que a taxa de juros também não é significativa, quando é significativo tem um coeficiente trocado ou muito baixo. Então, eu acho que, eu não sei o quanto você fez de revisão de literatura, mas seria importante. Seria importante você incorporar, e assim, de pessoas insuspeitas, lá na UFRJ, a Viviane Luporini, que não tem menor viés teórico dessa natureza, encontrou exatamente os mesmos resultados que o Cláudio Hamilton encontra, que o Stephen Fazari encontra nos Estados Unidos, entendeu? Não tem muita
Não tem muita alternativa. Assim, cash flow é a única variável, além de nível de atividade, que entra com algum grau de significância. Tá? É só porque tem muito a ver com isso. Dado isso que o Fábio falou, que o próprio investimento vai ser impactado pela demanda, eu acho que você tem que também ver no seu modelo se tem algum problema de endogeneidade, porque a própria confiança também vai ser afetada pela demanda. Quando aumenta a demanda, aumenta o investimento, e isso, assim, você já está crescendo mais, você já está aumentando o investimento, a confiança vai também aumentar, do mesmo jeito na queda. Então, acho que você pode ver aí no seu modelo se não tem algum problema nisso, né? Bom, vamos lá, por parte. Sobre a questão do efeito ambíguo da variável E do modelo teórico. Bom, eu sinceramente não verifiquei, não testei isso, nem procurei testar. Eu simplesmente peguei o modelo teórico, aponta nesse sentido. Eu estou assumindo que o arcabouço teórico do meu artigo é esse. Então eu não verifiquei isso. Isso pode até ser inserido no artigo como uma observação que poderia ter um resultado diferente. Contudo, o resultado econométrico bateu com o que a teoria diz. Então, do meu ponto de vista, eu não questionei muito esse aspecto. É que a variável E não é exatamente a tomada de crédito, é a oferta, é a disponibilidade de crédito, de financiamento para os empresários. Ou seja, você assume que se tiver mais disponibilidade, eles tem capacidade de aumentar o investimento. Tá? A questão das variáveis do teste de raiz unitária, nós fizemos, e como eu te disse, as variáveis não são estacionárias, nenhuma delas. Tá? Você falou, o VAR tem que ter variáveis estacionárias. Bom, a referência que eu tenho, que é o Christopher Sims, que é o mentor, o autor do VAR, assim, ele afirma categoricamente que VAR não necessita ter variáveis estacionárias. Tá? Então, eu tomei isso como dado. Tá? Então, e, óbvio, eu poderia até pensar em fazer uma primeira diferença para evitar esse tipo de questionamento. Só que eu tentei ser o máximo rigoroso possível com o meu arcabouço. Tá? Então, tudo bem, talvez não seja uma contradição em si eu aplicar uma primeira diferença, e isso não necessariamente me resultar em um mundo ergódico, como eu tinha colocado aqui. Mas como eu tentei ser rigoroso ao máximo com a teoria, falei, não, se para um mundo não ergódico, eu tenho que utilizar as variáveis da forma como elas são. No caso, como elas são aqui, essas variáveis que eu utilizei, elas não são estacionárias. Tá? Bom, qual tinha sido a outra pergunta? Eu acho que foi a questão da confiança pós-golpe. Não foi isso? Eu não tive tempo de expor. No artigo eu esclareço isso de uma forma mais clara. De fato, a confiança pós-golpe, ela tem uma inflexão, ou seja, ela passou a crescer. Eu mostrei até num gráfico ali um pedacinho dele que passou a crescer. Contudo, esse crescimento ele não é um choque em si, ele foi simplesmente uma inversão de tendência, mas ainda assim a confiança ela cresceu numa taxa muito branda. Segundo, como eu tinha mostrado na decomposição de variância e na função impulso-resposta, a confiança ela só vai ter um impacto no investimento a partir do terceiro, quarto, quinto trimestre, ou seja, de alguma maneira mais significativa. Ou seja, mesmo que tenha invertido em meados do ano passado, provavelmente, se o investimento fosse determinado exclusivamente por confiança, o que eu também mostrei que não a gente só estaria sentindo um efeito agora, tá? Agora, em meados de 2017. Então, ou seja, o efeito é mais de médio e longo prazo da confiança, e também é questionar o fato de que não necessariamente isso é um choque, tá? E
outra questão é o fato de que o indicador de confiança ele pode não ser, apesar de eu ter usado no modelo, porque é a única variável que eu tenho, ele pode não ser um bom indicador. Ele é um questionário com empresários, ele é muito volátil. Da mesma forma que a pessoa pode responder que está confiante hoje, amanhã ele pode não estar. Então, é uma variável um pouco complicada. É uma limitação do modelo. Então, e você tem que olhar também o que aconteceu com as outras variáveis que eu apliquei no modelo. O que aconteceu com a TJLP? Ela também tem uma importância grande, acompanha de perto a confiança. O que aconteceu com os desembolsos do BNDES? A TJLP cresceu, os desembolsos do BNDES caíram. Ou seja, isso ao mesmo tempo que a confiança pode estar puxando o investimento para cima, as outras estão puxando para baixo. Então não adianta só a confiança. Esse é o ponto. A questão, quem mais tinha levantado, sobre a revisão de literatura empírica. De fato, eu não fiz a revisão de literatura empírica, isso é um ponto fraco e que eu pretendo desenvolver. Como você disse, não tem muito para onde correr, ou seja, a literatura nacional e internacional aponta todas no mesmo sentido, e o que eu posso dizer é que eu vou tentar buscar essa literatura e tentar incorporar isso ao trabalho para melhorar os resultados, eventualmente, enfim, publicar. E o nosso colega ele tinha feito mais alguma pergunta, mas eu sinceramente não verifiquei. Não verifiquei e vou colocar isso nas minhas observações. Ok? Oi. Deixa eu ver, só não vou saber aqui. Não sei como é que mexe essas coisas. Vou abrir aqui essa tal de carta de Campinas mesmo, só para fazer uma coisa aqui qualquer no final. Aqui tem equation? Tem equação? Tem? Não, só umazinha só, porque senão não vai dar para explicar falando, vai ser quase impossível. Não, só a questão do que ele levantou, se isso representa bem, porque não tem aquele diferencial. Dá para mostrar uma linha. Em uma linha. Não, tá bom, então eu vou tentar fazer falando então. Então vamos lá. Fazer de trás para frente, para conseguir ser mais rápido. A última pergunta foi a respeito de wage-led e profit-led. Se ainda existe no modelo de médio prazo desse artigo essa possibilidade. Assim, nesse artigo, da forma como a gente especificou o modelo Kalekiano, é impossível porque a gente não colocou a distribuição de renda como uma das variáveis que explicam a taxa de acumulação. Né? Então aqui não vai ter wage-led e profit-led não vai ser nunca. Né? Mas quando se faz um modelo colocando a hipótese Margolin-Baduri, né, colocando uma parte da acumulação autônoma dependendo positivamente da participação dos lucros na renda, dá para ver que no modelo de médio prazo o equilíbrio tradicional vai continuar tendo profit-led e wage-led, né, mas no equilíbrio híbrido, que é o equilíbrio diferente, o alternativo, não vai ter profit-led ou wage-led. Não vai ser, porque o crescimento de steady state, de equilíbrio, vai ser igual ao crescimento daquele Z, que é o consumo autônomo dos capitalistas. Dá para mostrar, né, nesse modelo de médio prazo, que se a economia fosse wage-led, até melhor, se ela fosse profit-led, com a inexistência de gasto autônomo capitalista, ainda assim um aumento na participação dos lucros na renda, no curto prazo, não necessariamente aceleraria a economia ou teria um efeito positivo na taxa de acumulação, né, entre
a convergência entre steady states, né? Mesmo numa economia que seria profit-led, ela teria um comportamento um pouco age-led. Ela teria que ser muito profit-led para que na convergência entre steady states tivesse algum tipo de efeito. Mas no steady state tem efeito zero, né? Oi? Não, a gente usou a função investimento mais simples possível, que a gente usou só um único parâmetro, até respondendo a primeira pergunta, né, a gente usou um único parâmetro de acumulação exógena, que é aquele alfa do modelo, mais um diferencial, um hiato, né, uma parte induzida da acumulação, que é o hiato da utilização, né, um beta vezes o diferencial entre utilização e utilização normal. Pelo Amadeu. 8. A gente utiliza isso. A gente faz essa escolha porque eles utilizam esse tipo de formalização, né? Na tese em si, no meu capítulo de tese, eu utilizo um margem libadura, eu coloco uma parcela que depende da distribuição de renda, né? E com esse ato. Mas normalmente não aparece com esse ato, mas não faz tanta... Na verdade, não tem nenhum impacto. Porque se a gente fizer sem esse ato, colocar só um alfa mais beta U, as conclusões serão idênticas. Tá? Não tem nenhuma diferença. Porque aquele diferencial, aquela menos utilização normal que aparece lá no modelo, ele... De fato, ele não tem nenhuma... Ele não tem influência nos resultados, né? É só uma forma de apresentar a função investimento, racionalizar, né? Você quer falar? Uhum. Exatamente. No equilíbrio não aparece. No equilíbrio não aparece a utilização. Não. Tem que aparecer, até porque está presente nos modelos que a gente está discutindo. É porque o modelo calicano pode ser representado por várias funções, várias especificações para a função investimento, né? Essa é uma delas, né? Mas dá para... Que a ideia geral é isso, tem que ter uma parcela da acumulação desejada pelas firmas que seja induzida pelo produto, né? E no caso se apresenta como algo positivamente relacionado com a taxa de utilização, e uma parcela que seja autônoma. Essa parcela autônoma pode depender ou não da distribuição de renda.